É isso aí, olha a hora, são exatamente 7 horas e 55 minutos. Tá aqui, meu nome é Júnior Souza, tô com o meu amigo Jaci Oloati, lá de Cujubi, Rondônia. A gente vai fazer agora o programa Moral da Notícia. Boa noite, meu amigo Jaci. Boa noite, meu amigo Júnior. Como é que nós estamos? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Cara, a gente hoje tá, né, com aquela notícia que não era muito boa, mas infelizmente a gente tem que passar por cima disso tudo, né, e torcer por dias melhores, né? Pois é, essa é a nossa expectativa e torcida, hein? Torcida por dias melhores para esse povo sofrido desse Brasil, né? Brasil afora. Ô, povo sofrido, meu Deus. É desse jeito, meu amigo Júnior. E você, qual as novidades para hoje? Cara, como a gente não pode deixar de frisar, né? Vamos falar um pouco da pandemia, né? Tem mais notícias aqui fresquinhas para o pessoal aí que está ouvindo pela página Divulga Nós Brasil e pela página TV Cujubi Notícias. E desde já também agradecendo aí o pessoal que está ouvindo na rádio Rede Canal e também através do site Expresso Líder. O pessoal também está na sintonia, então são vários meios de comunicação. Desde já também pedindo, né, Jaci, para o pessoal se inscrever no canal da Rede Canal no YouTube e o canal Caipira também no YouTube, que é do nosso amigo Jaci. Para acompanhar todas as novidades do programa Moral da Notícia. Você está me ouvindo, meu amigo? Positivo. O pessoal que está ouvindo aí, a gente está fazendo esse programa. Eu estou em São Paulo, meu amigo Jaci está lá na cidade de Cujubi, em Rondônia. Então, se caso houver alguma interferência, o delay, porque o SPA é a distância, né? E acaba dando um pouco de delay, mas a gente vai fazer esse jornal aí para informar a população. É isso aí, meu amigo Júnior. Nós estamos mais ou menos quase 3.000 quilômetros, né, de distância. Então pode ter algum contratempo, algum atraso, ou um falar em cima do outro, até devido ao atraso, né? Mas isso é normal devido à distância, né? E aos poucos vamos aprimorando o nosso trabalho, né? Com certeza, mas a internet até que está ajudando, tá rápido a nossa conversa aqui. E vamos passar a notícia para o povo aí, né? Agora são exatamente 19 horas e 58 minutos. Vamos falar aqui sobre a Covid-19, certo? Vamos atualizar aqui as informações. Que nas últimas 24 horas tivemos aproximadamente 3.000 mortos, né? Como diz o pessoal da outra emissora, que são um consórcio de imprensa, que ninguém sabe se isso é verdade, mas a gente vai informar aqui para a população, né? É desse jeito, né? Mas o qual das duas imprensas, né? Que tem a esquerdista e a da direita, né? Ah, sim. Esse número a gente só vê na extremista lá, né? É desse jeito. Foi tomada a chupeta e acabou o leite da mamadeira? É desse jeito. Enquanto a fonte secar, meu amigo, daqui a pouco a gente vai estar chegando a 5.000 mortos por dia, 10. Daqui a pouco não vai ter mais nem população no Brasil, já morreram todo mundo. É desse jeito. É complicado. Cara, vamos falar aqui de mais um lockdown que vai ter na Baixada Santista de São Paulo, né? Alguns presidentes, né, que estão indo na onda de alguns governadores. E vai ter lockdown, inclusive aqui na minha cidade, vai fechar até mercado agora. Vamos de... Rapaz, daqui uns dias vão trancar as portas das casas, porque o resto já estão... O que mais vão fechar? Aqui no estado, segundo informações, vai até o dia 27, mas podendo ser prolongado. Então, mas pelo menos aí os serviços essenciais, no caso os mercados, ainda estão abertos, né? Aqui vai fechar tudo. A partir das 5 horas da tarde, quem tiver de comprar seu arroz, seu feijão, vai ter que esperar para outro dia. Pois é, mas o ICMS, o IPTU, o aluguel, a energia, tudo também é perdoado, né? Paralisou também, né? Não. Não, isso aí vem todo mês. Inclusive a conta de energia, né? Cada vez tá subindo mais, né?
Bom, vamos em notícia aqui, vamos falar sobre esse lockdown que vai ser na Baixada Santista a partir de amanhã. 9 municípios da Baixada Santista, entre eles Santos, Guarujá e São Vicente, entraram em lockdown nesta terça-feira. As restrições valem por 13 dias e vão até 4 de abril. A decisão foi tomada no dia 19 pelo Conselho da Baixada Santista, o CONDESB, como forma de tentar conter o avanço da Covid-19 na região. A partir de agora, a movimentação de pessoas na cidade só será permitida para a compra de remédios, atendimento ao socorro médico de pessoas ou animais, atendimento de urgências e necessidades inadiáveis. As pessoas que estiverem circulando terão que mostrar documentos comprovando sua urgência. O transporte público irá funcionar de forma restrita, apenas em dias úteis e das 5 às 8 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite, e somente para transporte de trabalhadores de serviços essenciais. O secretário de Saúde de Santos, Adriano Catapreta, faz um apelo para que a população respeite as regras do lockdown. Eu queria terminar pedindo para toda a população que nos ajude realmente, que faça o lockdown de forma adequada, que não fiquem nas ruas. Precisamos muito evitar os contatos entre as pessoas. Precisamos diminuir a taxa de ocupação. Só saiam das suas casas caso seja necessário. Mercados e padarias poderão funcionar, mas a portas fechadas e com 30% dos funcionários dando preferência ao atendimento através de entregas. Quem descumprir as determinações do lockdown pode levar multa que varia de R$300 a R$10.000. Dono de uma livraria em Santos, José Luiz Tarran disse ser favorável ao lockdown, mas cobrou por mais medidas de apoio do poder público aos negócios e pequenos empresários. Há um abandono por parte das autoridades governamentais no sentido de não cuidar da estrutura social, do setor dos comerciantes, dos serviços, todos muito fragilizados. E essa combinação de abandono governamental com a pandemia é um cenário trágico. As cidades da Baixada Santista seguem exemplo de Araraquara, Ribeirão Preto e cidades da região de São José do Rio Preto, que decretaram lockdown nas semanas anteriores para tentar diminuir a circulação e o contágio da Covid-19. Dessas cidades, apenas São José do Rio Preto permanece em lockdown, mas com permissão de serviços de retirada em restaurantes e bares que não eram permitidos na primeira fase do lockdown. Santos está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI em 81%. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional de São Paulo. Manter distanciamento, lavar bem. É isso aí, são exatamente 8 horas e 3 minutos. É isso aí, Jaci, você tá vendo, né, que o negócio aqui tá pegando mesmo, viu? Quando a gente pensa que o negócio vai afrouxar as regras do lockdown, estão fazendo de tudo para permanecer esse estado de caos, né, que a população está vivendo. E infelizmente, cara, tá se encaminhando para dias aí sombrios, porque imagine um país onde não se trabalha, onde a economia não anda, o desemprego só aumenta, quem é pobre, como diz aquela velha música, cada vez fica mais pobre, e aqueles que se consolidam lá no poder estão um pouco ligando, porque essas pessoas não passam o que o pobre passa, entendeu? É jogo político. E a população só sofre no país cada vez mais miserável. É desse jeito, meu amigo Júnior. Agora eu tô aqui raciocinando, tem algumas matemáticas que não bate. Bom, talvez eu não fiz faculdade, você que é mais estudado que eu, talvez encontre os resultados de algumas matemáticas que não bate. Tipo, no começo você era facultativo, você ficava em casa se quisesse, com medo do corona. Agora não, agora você é obrigado a ficar em casa. Aí a pergunta é, qual é a opção? Morrer de fome ou morrer de corona? Pelo menos assim, o corona a gente tem como fazer o tratamento precoce durante alguns dias, né? E a fome e o desemprego é meio difícil de recuperar em 15 ou 20 dias. Para uma população imensa que, pela pesquisa que foi feita aqui, de 9 milhões do ano passado, de março do ano passado, hoje está 27 milhões de pessoas desempregadas. Só os que estão na lista, né? Imagina os que não estão ali, que foram abrangidos nessa pesquisa.
Então, É desse jeito. Agora, outra situação também. Se eu e você ficamos 30 dias em casa, sem sair nem na calçada, final do mês, da onde vai aparecer a comida? Vai cair de cima ou brotar de baixo? O dinheiro da energia, o dinheiro do aluguel, entre outros itens. Da onde vai aparecer? Que o 175 o governo deu, o quê? Vai dar uma botija de gás, porque aqui no município está 110 o gás. pois é, e a gente não pode nem culpar essa gestão do presidente, porque, poxa, coitado, ele tenta fazer o possível para fazer as duas partes, tanto prevenir o vírus, quanto tentar ajudar a economia e as pessoas que perderam seus empregos, né? E, infelizmente, a grande mídia e a esquerda, como diz o nosso amigo Siqueira Júnior, a esquerda doente, a esquerda fedorenta, a esquerda dos maconheiros aí, estão pensando nas eleições de 2022. E o povo até lá, cara, é da gente pensar o que vai acontecer com esse país nos próximos meses, daqui a um ano. Se hoje está tendo 27 milhões, isso que consta na pesquisa, mas aqui mas na real mesmo, isso aí multiplica, chega a 50 milhões, é como se fosse um terço da população do nosso país sem emprego, sem renda e sem expectativas que nenhum auxílio de 600 ou que seja 200 ou qualquer outro valor não vai suprir. Até porque o governo não tem caixa suficiente para manter 50 milhões de pessoas no auxílio emergencial. É desse jeito. É muita gente, de 40 a 60. Então é muita gente. Aqui no município mesmo, por exemplo, tiro que o município tem o quê? 25 mil habitantes, talvez. Dos que moram na cidade, mais ou menos 60%, 70% estão parados. Alguns ainda fazem uns bicos aqui, outros bicos ali, outros no sítio. Mas 170% está parado. Muitos estão dependendo até do CRAS para poder comer. É complicado, cara. É complicado e assim, e a gente fica de mãos atadas. Porque por consequências de prefeitos, de governadores e também a nossa Suprema Corte do STF, que proibiu o presidente de intervir nas decisões de governadores e prefeitos. E assim, estão fazendo o que querem com a população, entendeu? É como o deputado, o Alexandre, né? Não, o Alexandre não, o Daniel Silveira, que agora está solto, né? Estava falando que é inconstitucional o que os prefeitos estão fazendo, porque assim, quem deveria tomar decisões era o presidente, mas nem o presidente está tomando decisões de toque de recolher, estado de sítio, a população ficar presa em casa, isso não tem lógica, entendeu? Tá aí outra matemática que até agora não entendi os cálculos, nem o resultado. Se você entender, você me avisa daí. Como que o presidente é obrigado e é responsável pelo país, mas não pode intervir numa atitude do município ou do estado, ele mesmo vendo que é uma atitude, sei lá, totalmente imbecil. É a mesma coisa, você é o dono de uma casa, mas você não pode entrar dentro de casa, você não pode ordenar uma pintura da sua casa mesmo. Exatamente, é como diz o meu colega que estava falando que o Brasil hoje tem 11 presidentes, né? São os ministros do STF que estão pouco ligando para a população, porque são ministros que particularmente não deveriam estar ali, né? Porque se for comparar as democracias, já que se fala tanto em democracia, o Brasil deveria colocar ministros a voto popular, não por indicação política, né? E a gente sabe que esses 11 ministros que estão ali foram todos indicados pelo governo do PT. Todos, sem exceção. E nenhum são juiz. Apenas um, que é o Luiz Fux, que é juiz, é magistrado, e todos que estão ali, a maioria, né, que são os 11, né, são advogados, né, que são os famosos advogados de pé de porta de cadeia, né. E assim, e estão botando suas manguinhas de fora, né. Estão botando suas manguinhas de fora, que estão só fazendo decisões contra a população. Porque a pesquisa que fizeram aí antes de ontem, que a gente volta a frisar,
57% da população querem o Lula preso, né? Então, conclusão, se fossem pedir a opinião do povo sobre as decisões que estão tomando, cara, as decisões teriam que ser totalmente ao contrário, mas não estão sendo. Estão politicando, entendeu? E o povo que sofre, por quê? Infelizmente, a inversão de valores está cada dia mais predominando no país, infelizmente. As inversões de valores. É complicado, cara. E o povo acaba sofrendo por consequências da corrupção, né? É um dinheiro que não vai voltar mais, que está fazendo falta agora na pandemia, né? E eu lembro de uma frase que foi dita antes da Copa de 2014, que o Lula falou que dinheiro público deveria ir para estádios de futebol, porque hospitais não fazia Copa. E tá aí a população precisando hoje de hospitais, leitos, e não tem. E esse dinheiro que foi gasto em estádios de futebol cairia bem agora, né? E com essas por exemplo, decisões igual que um se tomam, estádio construído em Manaus para a Copa 2014, foi usado só em 4 jogos apenas. E parece que nunca mais foi utilizado. E foi gastado, parece que 1 bi. então, e com essas decisões que se tomam, primeiro anula algumas condenações do Lula. Daqui a pouco vem o Eduardo Cunha, vem o Zé Disseu, vem o Palocci, vem o Sérgio Cabral e tantos outros que foram pegos pela Lava Jato vão acabar se beneficiando, né? Então, assim, conclusão: o crime no país compensa para essa minoria que não é a maioria da população, mas enquanto a população não vai às ruas por conta da pandemia, eles estão pintando e bordando e brincando com a cara do povo, né? Infelizmente, a Operação Lava Jato não vai passar de um filme daqui a uns dias. Até a eleição, todos da operação vão estar na rua e só ficou a saudade e o filme só para relembrar. É complicado. Vamos de mais notícias aqui. São exatamente 8 horas e 13 minutos. A gente está fazendo esse programa em fase experimental, né? Os primeiros dias, apenas em áudio, né? Pessoal acompanhando aí na página Divulga Nós Brasil. Vou falar aqui com o pessoal que já curtiram, porque essa página eu estou adequando ela para política agora, né? Então tem poucas pessoas aqui que estão engajando, mas são poucas pessoas que são do bem, né? Então nosso amigo Robson Soprani, nossa amiga Cilda Ferreira, nossa amiga Marlúcia Oliveira, Max Júnior, nosso amigo também Paulo Pontes, que está ouvindo aqui na cidade de Embu das Artes, nosso amigo Vanderlei Alves, lá de Itabira, no estado do Pernambuco, e nosso amigo Lapierre, né? Já sei que está ouvindo também, né? Opa, exatamente. O Lapierre tá lá no pé do 8 ouvindo a gente. Tá lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso. É isso aí, meu camarada. Agora vamos falar de mais uma notícia aqui sobre mais a liberação de insumos que a Anvisa liberou aí para os municípios. E vamos atualizar essa informação agora para nosso público que está ouvindo. Eu peço aí que você compartilhe essa live e ajude aí a gente a chegar um pouco mais longe aí. E cada vez a gente vai tentando melhorar, como eu disse. A live, eu estou em São Paulo, o nosso amigo está lá em Rondônia. E a gente está tentando fazer aqui, passar essas informações simples, né, mas verdadeiras, com credibilidade. Em meio à crise no fornecimento de medicamentos para a chamada intubação orotraqueal, o governo federal realizou mais um encontro nesta terça-feira, após emitir uma nota em que se diz atento e preocupado com a situação da pandemia no Brasil. Ainda informou que monitora toda a rede do SUS semanalmente desde o mês de setembro do ano passado. Participaram do encontro membros da Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, dos Ministérios da Saúde e da Economia, além dos conselhos nacionais dos secretários municipais e estaduais de saúde. O Ministério da Saúde foi informado pelos estados da falta de medicamentos utilizados na intubação de pacientes, os chamados kit intubação.
O alto número de intubações na rede pública nos casos de complicação por Covid-19 provocou o desabastecimento do SUS em relação a esses remédios. No último fim de semana, inclusive, foram realizadas reuniões para tratar de estoques excedentes das indústrias, compras desses medicamentos no exterior, formas de organizar e distribuir os estoques e sobre a realização de pregões de aquisição do kit intubação. O governo federal também informou que nessas reuniões do fim de semana foram levantados os números de cada estado. Da Rádio Nacional O ministro da Economia, Paulo Guedes, convidou os empresários espanhóis a investirem no Brasil. Entre os setores que Guedes considera mais promissores estão os de gás natural, petróleo, saneamento básico, ferrovias e telecomunicações. O ministro também destacou as privatizações de empresas públicas e estatais e disse que já conversou com uma empresa espanhola sobre a privatização dos Correios. Paulo Guedes concedeu nesta sexta-feira uma entrevista aos jornais espanhóis El Mundo e Expansión. Ele recomendou que os espanhóis também atuem no Brasil em áreas como a educação e os meios de comunicação. Para o ministro, as perspectivas sobre a economia brasileira são otimistas e o país deve se tornar a maior fronteira de investimentos no mundo. Paulo Guedes disse que é normal a economia estar robusta depois de 3 décadas de governos que ele classificou como esquerda social-democrata. Guedes lembrou que a redução da atividade econômica brasileira foi bem menor que a esperada e admitiu que a pandemia prejudicou o andamento das reformas propostas pelo governo, mas afirmou que elas devem ser retomadas após a vacinação da população. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. É isso aí, nosso amigo Jaci, né? Você tá vendo a notícia aí que nosso amigo, o ministro Paulo Guedes, né? Tá sondando aí empresários da Espanha para poder investir no Brasil. O que é que você acha dessa notícia? A ideia, a intenção é boa. A questão é conseguir concretizar, né? Até porque, como você tinha falado sobre o presidente agora há pouco, o presidente tá no muro, andando de bicicleta. Ele não sabe como descer e qual lado tá melhor, que ele já pegou o bonde andando já, né? Vamos se dizer assim, diante os meios da esquerdista, né? Exatamente. E eu fico imaginando, né? Os empresários, quando vê a situação política no Brasil e vê a situação jurídica desse país, o cara tem que ter muita coragem de investir num país que não tem lei, né? É de chorar, né? Um país que não tem lei, que desanima até a população que vive nesse país. Imagina quem vem de fora, sem conhecer. Rapaz. Mas como diz o outro, né? Júnior. Mas como diz o outro, né? Não é 2 anos de presidente novo que vai mudar uma cultura que a esquerda deixou durante 16 anos, né? A cultura da roubalheira e da corrupção. Infelizmente. Não vai ser do dia para noite que vai se mudar isso. Talvez 2 mandatos do presidente, talvez recuperaria o quê? 20%, talvez? Na verdade foi uma geração, né, cara? 16 anos foi uma geração que o PT deixou aí. PT, PSOL, PCdoB, essa laia deixou aí essa geração de 16 anos que são praticamente um filho que nasce, que teve a maior idade e se formou nessa cultura de ver a corrupção e achar normal, né? Exatamente, desde 2004, 2005, né? Que vem acontecendo 2002, a situação. Né? 2003, né? Não, 2002 tem 19 anos já, esse ano vai fazer. Então, é basicamente isso mesmo. Basicamente. É uma geração imensa de achar que a corrupção é normal. Ah, não, eu vou lhe dar tanto aqui que você se cala e você não vem contra o governo. Eu quero que você saiba de uma que eu estava vendo aqui na internet esses dias. Você prestou atenção que, eu não sei se é da sua época, quando se existia programas humorísticos na Globo, e não se via muita piada sobre Lula, sobre o pessoal do PT, mesmo na época do Mensalão, que era em 2005. E pela notícia que eu estava vendo aqui, a Globo ela sempre recebeu propina de políticos e ela proibia os humoristas da casa fazer piadas contra o presidente Lula. Não era para fazer. Não era para fazer, não. Era ou era para exaltar o cara, inclusive que fizeram até um quadro, né, no Zorra Total,
na época, falando bem do cara, entendeu? Então era tipo uma censura, não poderia fazer piada contra o presidente. Ah, não pode. Não pode, né? Agora só foi esse pessoal sair do poder, que a gente vê que a teta secou e os costumes também são outros, o pessoal também não aceita mais esse tipo de esconder, sabe? Botar por debaixo do pano. Aí começaram a atacar o presidente e outro que, se for entrar no lugar do Bolsonaro, vai ser atacado da mesma maneira. Exatamente, como nós falamos, desde 2002 foi praticamente a minha infância toda essa emissora ditadura, vamos se dizer. Inclusive esse quadro que você falou do Zorra Total mesmo foi da minha época. Tanta puxação de saco, por quê? Você vai descer a riba em quem tá te dando leite? É difícil, né? Leite do povo, né? As coxas do povo, né? Desse jeito, e multiplica. Então, cara, e aí? Tem notícias por aí, pro lado de Rondônia? Eu acho que eu já falei muito, daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou parente do Faustão. Pois é, eu separei 3 materinhas bacanas que eu acho interessante para quem tá nos ouvindo por aí. Mas como é que tá a nossa audiência por aí, Júnior? Cara, eu tô aqui vendo, tem um pessoal que tá compartilhando e mandando recado aqui no WhatsApp. Nosso amigo Ed Lopes, que é da TV Rede Brasil. Tem mais pessoas aqui. Nosso amigo Lau Silva, lá de Afogados da Ingazeira. Grande Lau Silva cantou aí. É o cara, hein? Nosso amigo Lau Silva, que futuramente vai ser o prefeito de Afogados da Ingazeira, hein? Deus quiser. Tá certo, a esperança é a última que morre, não? Isso aqui tem que mudar a cidade para depois tentar ser governador e depois, quem sabe, um dia presidente, né? Né? É um pé atrás do outro no degrau da escada pra subir na vida. Daqui uns 20 anos. É outra geração. Né? Desse jeito. Então vamos lá, Júnior. Uma materinha aqui, ó. Preço do gás chega a R$ 104,00 em Porto Velho. Valor médio segue como o quinto mais caro das capitais. Com base na pesquisa, o atual preço médio do botijão de gás está em R$ 96,34. O valor médio subiu 5% para o consumidor desde fevereiro. Uma pesquisa feita em 29 estabelecimentos em Porto Velho indicou que a botija de gás 13 kg já é comercializada por até R$ 104,00 na cidade. O levantamento foi feito pela ANP, Gás Natural e Biocombustível, entre 7 a 13 de março. De acordo com a ANP, o botijão de gás mais caro encontrado na capital custa R$ 90, enquanto o máximo é de 104. Agora eu tava fazendo os cálculos aqui, né? A gente vê o preço do gás subindo, né? Por conta dos ajustes que a Petrobras está aplicando, né? Nos últimos dias aí. Mas a grande mídia, como eu sempre falo, ela não divulga o porquê disso, né? Só fala a Petrobras fez um novo ajuste por conta de intervenção disso e daquilo. Mas para quem não entende muito o que está acontecendo, todo mundo sabe que a estatal foi quase quebrada, né? Na época da Dilma, né? E foi nisso que aconteceu o impeachment dela, né? Que o pessoal veio através da Lava Jato, fizeram as manifestações, e aí veio o impeachment dela por conta disso, que a Petrobras estava quebrada, né? Roubaram, saquearam, teve o Petrolão do PT. E isso está tendo consequências hoje, né? Mesmo depois de 7 anos depois aí, está tendo consequências hoje. E a gente que está pagando, né? O pato, quer dizer, a gente está sendo roubado 2 vezes, né? É desse jeito. Pois é, que nós estamos falando 3 coisas que no país está subindo cada dia que passa e o salário parado ou então o povo desempregado. É o mercado, é a energia e o gás. Então, assim, a gente, como eu falei na frase anterior, a gente está sendo roubado 2 vezes. A gente foi roubado em 2014 e está sendo roubado novamente agora para poder pagar os prejuízos que a Petrobras teve. Isso vem em consequência também do dólar também, né? A gente também tem que ressaltar, né? E tudo também se encaixa na pandemia, né?
tudo também vem através da pandemia, que acaba também elevando o preço dos alimentos, do gás e tudo que se gira em torno do consumo e da produção também, né? Exatamente, ó. Uma coisa puxa a outra, né? Quer dizer, como que um país quer consumir se não produz? Né? O tal do fica em casa, né? Fica em casa não tem alimento para o pessoal produzir para levar para a mesa pro brasileiro. Ó, as 5 capitais que tem o gás mais caro aí, ó. Macapá, R$ 103,44. Cuiabá com R$ 103,07. Boa Vista, R$ 100,63. Rio Branco, R$ 99,72. E Porto Velho, R$ 96,34. Essa é a média das 5 capitais. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, já está chegando a 89. Ou tá mais, eu acho que tá mais já. Isso aí tava um mês atrás. Tá bom demais. Aqui no município, até onde eu sabia, tava 110. Aqui já tá 89 e se brincar, eu acho que já subiu, foi pra 100, viu? É desse jeito, rapaz. Cara, eu vou mandar um alô aqui pro pessoal que tá online aqui. Nossa amiga Dina Pinheiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Nosso amigo Francimar, lá da cidade de Juazeiro do Norte. Você já foi em Juazeiro, meu amigo? Não saí de Rondônia até hoje ainda não. Mas depois dessa pandemia, quem sabe nós não pode dar umas voltas por esse país, né? Juazeiro do Norte, cidade do meu padrinho Padre Cício. Pra quem tem fé católica aí, só padrinho Padre Cício pra intervir pela gente aí. E a gente tem que pedir muito, se apegar muito a Deus, né? Ao contrário do que o Lula diz, que a igreja não ajuda muito, né? Eu acho que para o Lula o que ajuda é uma mesa de bar, uma sinuca e uma garrafa de pinga, né? É desse jeito. Quem tem as suas crenças, acredita em algo, pode se apegar a esse algo que ele acredita e pode começar a orar, rezar, fazer prece, o modo que entender, porque o barco tá feio, tá balançando bastante na tempestade. Cara, é complicado. Vamos falar a hora aqui pro pessoal tá na escuta, exatamente 8 horas e 28 minutos. Eu acho que esse meu relógio não tá passando a hora, viu? Porque eu acho que faz 20 minutos que eu falei esse horário aqui, mas tudo bem. Vamos de mais uma notícia aqui são exatamente 19h27. Aí é 19h27, né? Positivo. É isso aí, vamos de mais notícias aqui sobre... Mais uma sobre a Covid-19. Usar máscaras, manter distanciamento, lavar bem as mãos. Essas orientações se mantêm firmes no Amazonas, mas outras medidas de enfrentamento à Covid-19 foram amenizadas no estado. É que o Amazonas tem apresentado algumas melhoras relativas à pandemia. Nos últimos 14 dias, contabilizados até domingo, houve redução de 12% no número de casos e de 42% no total de mortes pela doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O estado também apresenta a menor taxa de transmissão do país. Os dados da Fundação Oswaldo Cruz confirmam essa melhora. Amazonas e Pará são os únicos estados com tendência de quedas em casos e óbitos, de acordo com o último Infogripe publicado. Agora, com o novo decreto estadual que está valendo desde segunda-feira, o comércio que estava fechado e as atividades proibidas voltaram a funcionar com horário e público reduzidos. Caso de shoppings, feiras, restaurantes flutuantes, salões de beleza e academias. Com um cenário melhor, o Amazonas também está recebendo pacientes de outros estados, dentro da chamada Operação Gratidão. São disponibilizados leitos clínicos e de UTI, além de insumos como respiradores, cilindros e usinas de oxigênio e também medicamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainer. Medicamentos para... É isso aí, são exatamente 8 horas e 30 minutos. A gente tá aqui ao vivo na página Divulga Nós Brasil. Eu, Júnior, e meu amigo aqui, Jaci Loati, lá de Rondônia. A gente tá trazendo informação aí, informações simples, mas com credibilidade, sem mentiras, falando a verdade para a população aí. O pessoal que tá na página Divulga Nós Brasil.
nessa escuta. A gente está em fase experimental e brevemente a gente vai estar num telejornal aí em vídeo com muito mais informações e também com horário certo aqui a partir das 7h30 da noite. É isso aí, meu amigo Júnior. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando, né? Muito obrigado pela companhia e pedindo também humildemente para compartilhar, divulgar a gente, para a gente poder chegar mais longe, né? É isso aí. Quanto mais divulgar, a gente vai passando essa mensagem para mais pessoas e mais pessoas vão acompanhando aí a gente, né? Exatamente. Mas aí, Júnior, vamos para a próxima? Tô já com outra no gatilho aqui. Cara, eu vou convidar aqui nosso amigo Lau Silva, lá do estado do Pernambuco, que eu ouvi dizer que lá parece que vai estar em lockdown a partir de amanhã, né, Lau? Aí no estado do Pernambuco vai ter o lockdown a partir de amanhã, né? Tô. A porta em caseira fechou tudo hoje. Fechou Só tudo vai hoje? abrir segunda-feira também. Mas aí também não fechou os mercados não, né? Agora eu não sei se vai, mas pelo que falaram vai fechar tudo mesmo. Eu passei falou que só era hoje, que tá aberto, aí só ia reabrir segunda-feira. O mercado aqui do bairro. Caramba, aqui também vai fechar tudo. Até a oficina ia ficar fechada. Rapaz, eu pensei que isso era aqui que o negócio tava pegando. Vai abrir só segunda-feira. Já tem que reservar a feira, meu amigo. Fechado também, tudo aí, os comércios aí. Rapaz, aqui vai fechar a partir de amanhã, vai fechar tudo também, assim, ou se eu não me engano, a partir das 5 horas. Os mercados grandes, né? Pois é, aqui também. Amanhã cedinho vai ter fechado. Aí só compras online, padaria, você entra em contato, vem entregar o pão na porta, vai ser assim. Compras online. Eita, meu Deus do céu. A gente tá numa situação, acho que nem internet tem nas casas do povo. É complicado, né? Fazer o que, né? Eles têm que imunizar o povo, né? Comprar essa vacina para poder voltar à vida normal, né? As escolas tudo para alunos estudando 2, 3 numa sala de aula, isso não existe não. É um atraso, né? É um atraso. A população do Brasil já vem num atraso eterno, agora com essa daí. É carente de uma boa escola, né? E desse jeito acaba de ferrar tudo, né? É, meu amigo, é difícil. É só pedir pra Deus, porque aqui na terra só tem cão, viu? É mesmo, só Deus mesmo. Pois é, meu amigo, você tá ao vivo aqui pra milhões de pessoas. É desse jeito. Lá o Silvio e Maestro Júnior. Lá o Silvio cantor e Maestro Júnior. Pronto, aí deu certo. E tá nosso amigo agora lá de Rondônia também agora, o nosso amigo Jaci lá de Rondônia. Show só quando passar a pandemia. Por enquanto é cantando no chuveiro e olha lá. Se cantar muito alto, o vizinho denuncia, dizendo que tem alguém fazendo show em casa. Fala que tá fazendo uma live. José tá mandando um alô pra tu aqui. Fala que ele é o cara, viu? Olha, você é o cara. Valeu! Mestre. Ele falou, valeu, mestre Júnior. Valeu, meu amigo. Pois é, meu camarada Val. Vou passar com meu amigo Jaci aqui. Porque morreu muita gente, né, bicho? O negócio não tá fácil não, né? Tá fácil não. Agora tem que ver se realmente isso tá acontecendo, né? Se também não é muita politicagem, né? Aqui agora vão, se pegar alguém de moto ou carro sem máscara, será multado. Sem a máscara. Mas de carro e de moto, né? Entendeu? Aqui já estão multando até se o cara botar o pé pra fora de casa. Já estão pegando já.
Não pode, diz que tá um decreto para sair aí que nas calçadas tem um horário de ficar nas calçadas agora. Vai ter os horários. É. Só ninguém vê esses horários no baile funk, né? É? É. Baile funk ninguém vê esse horário não. Ou na favela com tráfico, né? Teve aí em São Paulo, né? Um baile aí que fizeram aí, disse que tinha mais de 1.000 pessoas, né? Sem máscara. Sempre tem, pô. Sempre tem. Aqui nunca deixaram de fazer, não. Eles estão brincando com a realidade, sei lá, falta uma noção que só Deus, viu? Na verdade o pessoal não bota mais fé em nada, entendeu? Principalmente nesses governadores aí. É porque assim, pô, tem pessoas que acham que acontece com o vizinho, não acontece com ele, né? Mas quando veio foi pra todos, né? É, infelizmente. Tá escolhendo as pessoas, né? É desse jeito. Mas assim, o pessoal perderam a crença nos políticos, né? Porque também assim, é fácil você falar, não, fique em casa, mas sim, o povão vai viver de quê? Né? Exatamente. O certo é imunizar o povo para que a vida para atrasar a economia do estado, do país. É só isso que vai atrasar. Quanto mais fechar, mais atrasa, porque aí o comércio não vende. O povo começa a faltar as coisas em casa e aí vai viver de quê? Aí virar cupinha, sair comendo as portas de casa. Eu vou comendo reboco, virar salina, comendo reboco, né? Aí me fez lembrar de uma piada que o Zé Lezinho conta, né? Ele falou que o povo antigamente comia muito barro. Aí levou o moleque pra registrar no cartório. Aí disse que o homem falou, meu amigo, isso aqui não é mais um menino não, agora tem que registrar como um terreno. Eita, mano. Na verdade, um filho é uma prestação, né? Uma prestação que você tem pro resto da vida, né? É desse jeito, cara. É desse jeito. Eu acho que esse ensinamento que a gente tá tendo aí é pro resto da vida, viu? O menino reclamando, xingando. Menino pequeno de 7 anos, 5 anos, xingando o pai, xingando a mãe. É meio complicado o negócio. Não, e assim, e pelas novas leis que queriam empurrar aí, diz que não, o filho tem que fazer o que quer e o pai tem que ficar calado. Se o pai bateu, o pai vai preso, entendeu? Pelo conselho tutelar, vai ser denunciado. Diz que não pode, porque a criança pode crescer com distúrbio mental ou ter depressão, entrar em depressão, porque o pai exemplou. Nada a ver isso aí, meu. Nós, desde de pequeno, nós fomos exemplares e todos nós crescemos com a educação, né? É isso aí. Mas do jeito que eles querem educar aí é pra virar bandido, porque o moleque faz o que quer e vira bandido. Né? Vai virar. Né? Bandido, né? E o que eu acho engraçado é que o conselho tutelar, ele bate na porta da casa do pai, mas não vai num baile funk, né? Ele não vai pagar no baile funk. Ele não paga a conta do pai, né? Ele não vem trazer uma cesta básica para o pai manter o filho, para poder eles não querer mandar no seu filho, né? Da educação deles, né? Exatamente. É furada, né? Quer dizer, criticar um pai e uma mãe é fácil. Agora, ir no baile funk onde só tem nóia e traficante que mantém os filhos vendendo droga para outras, para de menor, no caso, nesses bailes de rua aí, ninguém vai, né? Porque devia, né? Já que a lei serve para o pai e para a mãe, também serve também para o traficante que droga o seu filho, né? Que vende droga de menor. Tava passando agora no jornal, a nova Cracolândia aí em São Paulo agora estava sendo cercada pela polícia, né? É a nova, parece que é uma nova Cracolândia agora. Estão só mudando de endereço. Porque ali, ou então tá aumentando, né? Eu não entendo, bicho. Eu não entendo como uma cidade tão grande igual São Paulo, eles conseguiram deixar um bairro se tornar uma Cracolândia, eles não conseguiram ter o domínio. Eu não entendo isso aí. É o dinheiro do tráfico que impera, né? Eu acho que alguém tá recebendo propina para manter aquele ambiente funcionando ali, porque não é normal, pô, isso aí. Não é normal. Não, mas é sim, com certeza. É que ninguém vai falar, ou a mídia não vai mostrar.
Mas com certeza tem vereadores, prefeitos, é todo mundo recebendo propina, entendeu? É engraçado, eles pegam, chegam num comércio, num bar, baixam as portas, né? Um bar, fácil. um mercado, baixam as portas, né? Agora eles não fecham uma boca de fumo dessa aí. Uma Fecha cracolândia. nada. É safadeza, pô, aí. É tudo tráfico, é propina. Fecha nada, E você fecha sabe, não. os caras que recebem propina não deixa de ser um traficante também, porque se o cara vive do dinheiro do tráfico de propina, é traficante, né? Exatamente. É igual o ministro do STF, o tal do Fachin, né? E o Gilmar Mendes, que são os corruptos aí, disfarçados de ministro. O cara veio proibir a polícia não pode andar de helicóptero em perseguição na favela enquanto tiver pandemia. É complicado. Cada uma. No México liberaram a maconha agora, né? O cara pode fazer cigarro, pode fumar na rua, pode vender, pode. Imagina. Agora quem não gosta do cheiro da erva queimando, fica sufocado, agora ficou bom agora. Imagina isso no Brasil, hein? Nossa, se fizer isso aqui, nós tá ferrado, porque tem demais, pô, os cabas fumam no muro da tua casa, na casa vizinha, o cheiro entra todo dentro da tua casa, tu acaba ficando noiado também, só com o cheiro da fumaça. Como diz o Siqueira Júnior, né? É tudo fumando maconha dentro no caneco. Eita, meu Deus do céu. Não sei o que passa na cabeça desse pessoal, que prazer eles têm de fumar essa droga, se não vai trazer benefício nenhum para eles, né? Mas acho que a mente deles parece que eles viajam na maionese, é aquele ditado. Não, e tem político. Aqui fica delirando, né? Tem político que quer liberar, mas para os filhos dos outros fumarem, os filhos dele não fumam, né? Pra você ver, né? É porque é aquele ditado, né, bicho? A educação também vem da casa também, de casa primeiro, né? Ó, os meus primos lá em São Paulo, os meninos que estudaram com ele, eu cheguei lá, os meninos tinham 13 anos, quando eu fui em 95. Os meninos outros morreram com 16, 17 anos, os coleguinhas dele que estudaram com eles, que abandonaram a escola para mexer com droga, tráfico, essas coisas, e meus primos lá estão lá, ó. Um é gerente da Jolie, gerente geral da rede de loja Jolie, o outro é um gerente de um mercado grande, não sei se é Carrefour, sei lá. Aí me diga, o cara estreou dentro de periferia, conviveu com um moleque que começou a mexer com tráfico e os moleques já morreram. E eles estão lá. A educação, pô, já vem de casa, sabia? Exatamente. O cara aconselha dentro de pequenininho, dizendo, ó, a vida, o caminho é esse. Por esse aqui você vai se perder, por esse aqui você se acha, você vai chegar onde você quer. É assim. Exatamente, mas aí, meu tio, quando ele olhava, pra ele olhar com os olhão dele arregalados pro lado dos moleques, os moleques ficavam tudo quietinho lá. Tinha ordem, pô. Aí os outros querem criar filho largado na rua, né, convivendo com moleque que já mexe com droga, tudo. Aí vai entrar na mesma vida e morrer cedo, entendeu? Não, e de pensar que a educação de antigamente era outra, né? Exatamente. Mas foi em 95, pô. 95, meu primo tinha 13 anos, hoje estão tudo aí bem de vida, tem apartamento, tudo, carrão, tudo. Graças a Deus. A gente espera que esses costumes voltem novamente, né? Porque o que estão fazendo com o Brasil aí não é brincadeira não, viu? É complicado. Meu amigo, eu agradeço aí pelas suas palavras aí, pela entrevista, porque aqui a gente tá aqui ao vivo, né? E eu sei que você vai bater aquela janta, se não já jantou, porque... Acabei de jantar. Acabou de jantar, né? Eu é que não jantei ainda, né? Então vamos você jantar agora, Marcinho. Tá na hora de você jantar. Agora como só um arrozinho com caldo da comer carne pouco, pra não amanhã, engordar muito. se o mercado fechar, já era. Ao vivo. Tá bom, Marcinho. Então, obrigado. Valeu, meu amigo. Pra você e pra o parceiro aí, viu? Fica na paz aí, filho. Valeu. Com Deus. Valeu. Fala aí, nosso amigo Jaci. Vamos continuar com a notícia, para a gente encerrar essa transmissão.
Meu companheiro, eu tava analisando as palavras do companheiro aí, rapaz, ele tá falando 95, 26 anos atrás, nessa época, um olhar do pai já era o suficiente, não precisava nem usar o chinelinho havaiana, a varinha de marmelo, de goiaba, não precisava, era só um olhar de canto de zóio e já tava valendo. Hoje não, hoje você pode usar todos esses ingredientes, se você não for preso, ele continua do mesmo jeito que tá, como se nada aconteceu. Não, e assim, e quando o pai não ensina, e a mãe não ensina, o tráfico ensina, o bandido ensina lá fora. E pelo que eu saiba, uma palmada da mãe e do pai nunca caiu mão de ninguém não, entendeu? Exatamente. O pai e a mãe bate para educar, agora a polícia, o mundo do crime, bate para arrebentar. Exatamente. É isso que a gente tenta enfiar na cabeça desses, me perdoe a palavra, desses imbecis, né? Que estão aparecendo na última geração aí, e alguns, como é que eu posso falar, né? Influenciadores retardados, né? Porque aí não são influenciadores digitais, são influenciadores retardados, que só colocam na mente de quem acompanha, esse pessoal na internet só coloca o que não presta, né? Porque, pra falar a verdade, eu não sei como é que tem pessoas que acompanham certas pessoas, que eu vou citar o nome aqui, o tal do Felipe Neto, que pra mim é o que já foi comprovado aí, eu não vou falar em outras palavras, mas quem pesquisar na internet aí sobre livro gay pra criança e outras coisas e tal, né? E são essas pessoas que estão levando essa geração para o caminho do pior. Deus queira que isso acabe, que essas pessoas sejam barradas, nem que seja perante a lei, né? E esses bons costumes voltem para as famílias, o pai e a mãe que querem educar seu filho, e que não sejam influenciados por esses retardados mentais aí que se passam por youtuber para só ensinar o que não presta à molecada. Sem chance, rapaz. A Dilma aprovou a lei do LGBT, então esse milagre a gente não vai ver, não. Agora daqui pra frente é só piorar nessa área. Aqueles livros mesmo do tal do kit gay que queriam implantar nas escolas públicas. E daí só vai pra frente. Não, eu tava fugindo o raciocínio agora aqui, mas fugiu o raciocínio aqui, eu não consigo mais lembrar aqui o que eu ia falar. Que eu tava ouvindo aqui, vendo a mensagem aqui do pessoal. Que nem o companheiro tava falando ali sobre balada. Na casa é fácil do ECA, do conselho vir buscar um filho que tá sendo educado pelos pais. É fácil porque já tem o endereço, o cidadão vota, trabalha, sabe que não vai reagir. Agora eles não vão num baile funk, não vão numa balada, porque eu trabalhei 8 anos de segurança todos esses buracos que você imaginar. Trabalhei, nunca vi eles lá dentro de uma operação retirando 2, 3 menores que estavam bebendo, fumando, no balcão chegava, pedia bebida 12 anos em diante, quantas vezes, droga na portaria que eu tava revistando, passava, não era uma, duas, era pó, era maconha, era lança-perfume. Então, tipo, lá eles não vão porque eles sabem que lá o caldo é grosso. Agora, na casa do pai, sabe que o cidadão é trabalhador, paga os seus impostos. Então, ele sabe que o cidadão não tem uma arma para tirar contra ele, para reagir, que ele não é disso. Então, é por isso que é mais fácil. É igual a gente tava falando sobre o comerciante, né? Como eu tava falando aqui sobre o comerciante, é fácil o policial que se preze. Eu acho que até pela profissão dele, ele jamais vai aceitar fazer uma covardia dessa, que é baixar as portas do comércio. Por mais que tenha ordem por trás dele. Mas você tem que ter princípios, né? E tem muitas cenas aí de pessoas covardes que estão fazendo isso com vendedores, até ambulantes, que tentam buscar o pouco para sobreviver. Mas ninguém vê nenhum desses invadindo o tráfico, a favela e fechando a boca de fumo. Ninguém vê isso. Nem um político. Cadê que eles falam? Não, vá lá na favela da Rocinha, vá lá no tráfico lá do Rio de Janeiro e feche lá a boca de fumo e bota os traficantes pra correr. Vai porra de nada, rapaz. Vai porra de nada. É desse jeito, igual eu tava vendo esses dias vários vídeos que viralizaram na internet sobre os comerciantes sendo espancados, jogados no chão, humilhados. Pior do que traficante, que traficante tem o OAB por trás, tem direitos humanos. Então as costas é bem protegidas, igual o cidadão que está trabalhando, jogado no chão, humilhado, só porque o cidadão abriu a porta do estabelecimento para trabalhar.
Ele não foi, não meteu uma arma e roubou um cidadão na rua. Ele abriu o estabelecimento dele para trabalhar. É humilhado, é jogado no chão, é algemado, jogado no camburão. Pior do que marginal. Pois é. E a gente fala e repete, mas tipo, ainda tem pessoas que acham isso normal. São aquelas pessoas mente doente, né? Que são aqueles corrompidos, né? Os corrompidos da política. Porque se você não sabe, mas claro que você sabe disso, mas a grande maioria não sabe, que esses apoiadores que ficam na internet aí debatendo, espalhando notícia falsa, fazendo montagem de fotos, criando notícias fakes, degredindo a imagem de quem quer o bem para o país, você até vê a pessoa ali na sua redoma, na sua casa simples, mas se você começar a investigar a vida dessas pessoas, essas pessoas são mantidas por políticos, principalmente da esquerda. É por isso que brigam tanto pelo lockdown, porque querem tomar o poder a qualquer custo. E são pessoas recrutadas para estar apoiando essa cultura do lockdown em fechar tudo. Conclusão: vamos fechar, vamos quebrar o país e vamos voltar ao poder, né? Então, a gente pede aqui, porque a gente que vive no mundo digital hoje, a gente pede, quando você vê essas publicações, cheque antes e veja se a vericidade dos fatos são reais, e não bote para frente e não apoie, né? Principalmente não apoiar esse tipo de conduta de fechar o comércio e o pessoal sem emprego, sem renda. E como é que você vive sem renda? Como é que você... É uma imbecilidade sem raciocínio, sem matemática. É isso aí, meu camarada. A gente já passou de 1 hora aqui de transmissão. É igual a boa porcentagem de sites, de veículo de comunicação virtual, que nem sites, ou certos canais também que tem no YouTube também. Hoje em dia tá até difícil você ter a veracidade de uma informação. Você primeiro tem que ler, analisar, reanalisar, para poder repassar, porque hoje em dia a boa porcentagem de sites e canais no YouTube está desacreditado devido a isso que você acabou de comentar. São sites patrocinados, posts patrocinados por milicianos, bandidos, traficantes, políticos corruptos. Alguns deputados e prefeitos que sobraram aí da esquerda também, são esses que patrocinam esse tipo de informação, né? Informações inverídicas e que prejudicam o andamento do nosso país, na economia, no emprego, na educação. Porque o Brasil, por conta de sindicatos, né? Porque alguns sindicatos não existem mais, né? Mas outros ainda persistem. Impediram dos alunos retomarem as aulas, né? O Brasil é o único país que tem mais de 1 ano de recessão na sala de aula, né? Exatamente, é que nem muitos prefeitos e governadores do país estão querendo quebrar a economia do país e jogar no colo do presidente, como se o presidente estivesse fechando os países, fechando os estados, fechando os municípios, mas na verdade o presidente está impedido de nem assobiar sequer. Exatamente, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, porque ou muda ou o povo vai pra rua e aí vai ser pior, né? Porque exato, outra greve, né, de caminhoneiros também, o pica-pau sai do oco, hein? Quando o povo começar a ir pras ruas igual foi em 2013, meu amigo, aí o pau quebra, né? Aí ninguém vai aproveitando ver já em Covid-19, vamos falar de uma materinha de festa clandestina? Vamos, fala aí. Ontem a PM recebeu informações de uma festa que ocorria em uma chácara em Pimenta Bueno, interior de Rondônia, onde havia aglomerações de pessoas. Imediatamente o policiamento foi encaminhado ao local e lá chegando constatou os fatos. Com a chegada da PM, houve fuga, pessoas pulando muros, se escondendo em brejo, em matagal, em cima de árvores, telhado, dentro de forro. Os que ficaram e foram encontrados foram qualificados em um termo circunstanciado de ocorrência. Contudo, alguns que tentaram tumultuar desobedecendo, desacatando e agredindo as guarnições, foram contidos com tiros de borracha. E aí, o que tu acha? Será que o vírus está se espalhando por acaso, assim, algum milagre? Ou será que certos imbecis que estão
contribuindo, talvez, quem sabe até patrocinado por essa esquerdista, né? Para poder disseminar o vírus, para aumentar ainda, acelerar o processo de infecção, né? Cara, a gente acaba percebendo que esses casos que acontecem aí, como eu falei, é igual aqui em São Paulo. É por força maior, né? É por força maior. Então, assim, tem patrocínio por trás aí dessas grandes festas que você vê na televisão, seja esses bailes funk, né? Porque é o que comanda, é o que gira dinheiro, entendeu? A grande mídia não mostra, porque essa grande mídia consome também a maconha, né? São uns bandos de maconheiros safados sem vergonha. Então, assim, essas festas que você vê aí, organizações, prende-se quando você vê um famoso tipo Belo, né? O Belo foi preso porque, não, ele é um cantor, o cantor que provocou aglomeração, mas os organizadores ninguém viram até hoje, né? Pois é, desse jeito. Só vai naquilo que vai pingar, né? Que vai dar a goteira. Agora, aqueles que não vai sair uma goteira sequer, pra que mexer com aquilo? Deixa quieto, né? E principalmente essa emissora carioca que é mantida por boa parte aí dos seus atores que consome o tráfico do Rio de Janeiro, porque não venha dizer não que tá mais que na cara que a toda poderosa Rede Globo, que de poderosa não tem mais nada, que só vive de status, ainda vive de status, né? Porque na verdade tá quebrada, né? E a gente tem que falar para uma parte da população que ainda não sabe, que dá um de doido, que não entende, que quando você vê informações na Globo, ela nunca fala algo em prol do país, ela só fala contra. Ela degrine a imagem do Brasil lá fora, culpando o presidente, e aí, consequentemente, o Brasil vai junto, né? Mas é por conta da dívida dela. Boa parte das matérias dela é que nem um reverb de áudio. A dívida dela chega a 1 bilhão e 700 milhões, que ela queria que o presidente Bolsonaro passasse a limpo. Não precisa pagar não, fazer igual o Lula fazia. O Lula dava concessão pra Globo lá, deixava não precisa pagar não, e eles passavam o pano. Pois é, o PT cuidou mais da Globo do que de mim, que eu ainda pago meus impostos, né? Pois é. Aí como o Bolsonaro falou, não, vai ter que pagar em 2022, não tem mais negócio de concessão gratuita não. Aí é todo santo dia metendo a lenha, e isso prejudica o país. Prejudica demais. Sem dúvida, meu companheiro. Mas como ainda tem meia dúzia, né, de encostado político, né, do PT, PSOL, PCdoB, alguns do partido lá do Maia, né, que também não é fogo que se cheire. Ainda tem esses cargos ainda fantasma em prefeituras aí. Aí fica fazendo essa zoada aí nas redes sociais, fazendo esse rebuliço, postagens fakes, compartilhamentos, né. Ainda tem esse pessoalzinho ainda, mas é a minoria, graças a Deus. É aqueles guaipézinho latino em fundo de quintal que já não assusta mais ninguém. Aquele, como diz o famoso Zé Povinho. O Zé Povinho que recebe um saláriozinho ali encostado com a prefeitura, que nem na prefeitura vai. É um cargo fantasma, né? É, desse jeito. E fantasma é o que mais tem nessas repartições públicas do país afora, hein? Ô, rapaz. Tem demais. Só eu conheço uns 5. Fantasma, eu não sei, eu tô em dúvida agora, Júnior. Se a gente vê mais fantasma em um cemitério meia-noite ou nessas repartições públicas. Ou no STF, né? No STF só tem múmia. Pois é. Mas onde que você acha que pode encontrar mais fantasma? Meia-noite no cemitério ou nas repartições públicas? Rapaz, se você for ali pro lado de São Bernardo aí, você acha vários, viu? Principalmente na CUT, no sindicato do PT. Tem vários, viu? Ali. Ali tá desse jeito, que aquele clipe do 1958. É isso aí, meu amigo. Fala aí as suas considerações finais aí pra gente encerrar, né? Que já faz 1h15 de programa. Pois é, agradecendo a todos que nos toleraram até agora, né? Tiveram nos acompanhando, agradecer os que compartilharam, os que ajudaram nós a chegar mais longe com o nosso segundo programa Caráter Experimental, né?
e que aos poucos nós vamos aperfeiçoando o nosso trabalho com os elogios, com as críticas construtivas, com as dicas, sugestões e agradecendo o povo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite, senhor José Júnior. É isso aí, meu camarada. Nosso amigo Jacil Laote lá de Rondônia. É isso aí. Eu acabei vendo aqui uma notícia tá passando aqui a cara desse faquinho na televisão. Até deu vontade de ser a porrada aqui no visual aqui. Mas tem que se acalmar, né? Bom, agradecer o pessoal que está aí na escuta, né? E desejar, eu peço que você curta a página Divulga Nós Brasil, a página também Cujubi Notícias, TV Cujubi Notícias, e se inscrever nos canais do YouTube, né, Rede Canal e o canal Caipira do nosso amigo Jaci. Tem várias informações e amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Agradecer a audiência aí de todo mundo. Valeu, pessoal.